Paz do Senhor a todos que estão. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Gostaria de ler um salmo, né? Não vai ser o 119, não. O Salmo 93. O poder e a majestade de Deus. Reina ao Senhor. Revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu branido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o branido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos e a tua casa convém a santidade. Senhor, para todos sempre. Amém. Amém. Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui presentes, reunidos, Pai, para aprender um pouquinho mais a sua palavra, Senhor. Que o Senhor venha usar os seus servos para que possa trazer a sua palavra para nós e que essas palavras fiquem enraizadas em nossos corações, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Vilmar, pela oração de abertura aí do nosso estudo bíblico de hoje, aqui da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. Sejam bem-vindos todos aí, que Deus abençoe a todos. Vamos então passar aqui a palavra para o Edgar para a gente encaminhar aqui o nosso estudo de Salmos de hoje. Amém? Edgar, com você, Pai do Senhor da Izzy. Bom dia, né, a todos. Estamos seguindo aí nosso estudo, os estudos de Salmos. Eu acho que a gente tem aí um tempo interessante aí pela frente, né? Não é muito tempo, mas é um tempo suficiente para a gente, de uma forma mais abrangente, tá vendo os detalhes, né, de um livro tão importante, que tem sido tão importante para mim, né? Eu tenho revisto algumas coisas, tenho meditado nesses textos. Eu acho que são textos que enriquecem a gente no sentido de vida mesmo, né? Daquilo que a gente tem passado na igreja, daquilo que a gente tem, os comportamentos, né, das pessoas, observado, e até mesmo para orientar elas, para ajudar, né, os irmãozinhos que estão por perto. Não só um conhecimento para você levar para a sua vida, mas também para passar para muitos, né, que vão estar por perto, ou que vão se achegar a você, né? Nós estamos com a parte 9 hoje, né? Nós já passamos por várias etapas aí, né, do conhecimento, da observação, do estudo de Salmos, né? Nós já falamos de diversos assuntos. Eu acho que foi, né, foi legal para a gente, para mim foi interessante, porque algumas coisas eu não tinha observado, e ao ver alguns autores, e ver algumas bíblias de estudo, e conversar com algumas pessoas, eu pude estar com a clareza maior do porquê e também conhecer um pouco mais de um dos livros da Bíblia, né? Sempre interessante. Nós tivemos aí nas últimas aulas os tipos de salmos, né? Nós tivemos aí aulas com súplicas, hinos, os salmos para rei, os salmos, né, de louvor a Deus, o de peregrinos na última aula, né? E aí nós também seguimos agora para os de sabedoria, que seria o primeiro dessa aula de hoje, né? Todos eles têm sua função, todos eles podem ser até utilizados de modo que você leia e não seja observado se são de sabedoria, se são de súplica, se são de somente ensinamentos, né, sabedoria. Mas o interessante, como eu tinha falado, já falei diversas vezes nas outras aulas, que venhamos a observar as diferenças, né? Identificar ali quando estivermos lendo, identificar uma função para eles, uma maneira de aplicar esses textos, né? Então, assim, numa conversa, num tempo com Deus, até em relembrar daquilo que o salmista falou com Deus, falar, puxa vida, olha, estou passando algo muito semelhante ao que o salmista passou, né?
lógico, nos tempos, né, adequados aos tempos que a gente está vivendo e tal. Então, por ser uma coisa bem atemporal e serem textos que podem ser aplicados no dia a dia, a gente começa a identificar o que tem acontecido hoje, né? Na Bíblia é muito comum você estar lendo e falar, puxa, como é atual isso, né? Como isso é interessante, né? Eu acho que a gente tem que seguir em frente, sempre balizando isso como a atualidade da Bíblia e adaptando aquilo que tem acontecido ao nosso redor para levar essa palavra de uma maneira que todos entendam, né? Às vezes a gente cria um pouco, às vezes, em cima daqueles textos que a gente tem estudado, tem lido, um pouco de mistério em cima daquilo, e a gente tem a palavra revelada por Deus, a gente tem essa condição de abrir para as pessoas de uma forma que elas entendam, né? Então a gente tem hoje essa condição de poder explicar de uma forma bem clara. Isso vai levar muitos a entender a palavra de Deus, né? Nós temos essa sabedoria como salmos que refletem a mesma essa coisa da sabedoria vinda de Deus. Nós temos uma sabedoria hoje aí mal compreendida no sentido da pessoa ser inteligente e alguns falarem simplesmente é uma pessoa sábia. Não, ela é uma pessoa que tem as inteligências dela, vamos dizer assim, né, desenvolvidas, a inteligência focada para algumas áreas, né? Então ela é muito inteligente, mas por vezes ela não utiliza essa inteligência ali, né? Que ela desenvolveu, que ela buscou, né? No sentido de utilizar ela de uma maneira que agrade a Deus, de uma maneira que venha a ser útil e a ser praticada de uma maneira que agrade a Deus, né? Você pode usar suas inteligências para criar bombas e destruir cidades, você pode criar uma bactéria para matar pessoas, você pode usar inteligências para o lado ruim da coisa, né? Mas a sabedoria é esse fato que a gente estava comentando sobre o equilíbrio, né? Tem ali uma figurinha de um peão ali, não sei quem já brincou com isso, eu já, né? O pessoal mais novo talvez ache que peão é só uma pessoa que trabalha numa fábrica e tal, né? Mas a gente sabe que a gente sabe que assim o peão é esse equilíbrio, né? A gente tem ali a dificuldade de equilibrar ele, manter ele numa superfície não muito adequada e mesmo assim manter ele no equilíbrio. O que é a nossa vida? É manter esse equilíbrio de uma forma que, por exemplo, vocês estão vendo ali a palma da mão, não sei se vocês conseguem identificar, mas vou mostrar como está ali. Você tem ali a palma da mão e um peão em cima da palma da mão. Essa palma da mão, ela não tem uma superfície reta, ela tem as suas lancezinhas, tem os seus, né, seus relevos ali, e você consegue, com a sua habilidade, com a sua, né, com o conhecimento de peão que você tem ali, de rodador de peão ali, que ele consegue ficar equilibrado ali, você mantém ele em cima da sua mão. Então, o que seria colocando para Salmos, você pode até exemplificar no sentido da sua vida, com todas as diferenças, com todos os momentos entre altos e baixos da sua vida, você manter-se equilibrado ou manter aquela situação em equilíbrio, né? Encontrar esse equilíbrio para ter essas decisões no dia a dia. Então, quando você lê um salmo de sabedoria, você tem ali o temor de Deus, né? Que te dá né? essa questão de você estar obediente a Deus, de você estar submisso àquilo que Deus tem para aquele momento, né? Você tem a nítida noção do que seria injusto e justo, no sentido de fazer uma coisa em que não vai prejudicar e nem a você e nem a ninguém, né? E esses salmos, eles dão conselhos sobre a maneira sábia de agir, né? Vamos ler aí, acho que dá, Marcelino, a gente lê o Salmo 32, Sim. do 8 e 9 8 e só. 9. E 8 e 9 para que a gente não estenda muito a Tá questão da bom. leitura, coisa pela frente, né? Tá bom. Vamos lá? Então, Salmo 32. O versículo 8 e o 9. 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freio e cabresto são dominados, de outra sorte não te obedecem.
Você vê que interessante? São salmos, né? São salmos que você fala, puxa, como eu vou cantar isso na igreja? Eu não vou cantar, né? Que não seja como salmos e burros. Né? Não é isso, são salmos específicos para te passar essa sabedoria, né? Você pode até adaptar numa letra e até compor isso tudo para que seja até um hino. Por que não? Um hino não, uma música. Você pode usar como base a sabedoria desse salmo e aplicar numa música. Talvez um pouco mais diferenciada, mas você pode, não tem problema. Mas a função dele é passar esses ensinamentos como em Provérbios, como tem em Eclesiastes, né? Como a gente encontra em outros livros, né? Então, a gente tem ali específico um salmo que tem direcionado as pessoas durante séculos aí, né? Como se comportar diante de situações com essa sabedoria vinda de Deus, através da palavra e através da revelação dessa palavra. Você fala, puxa, entendi, é isso aí, eu tenho que agir de tal maneira. Então, imagine ali que está falando, você tem os burros, os cavalos, eles têm lá, a função deles lá, eles estão lá, criados por Deus e tal, mas eles precisam desse cabresto lá, eles precisam de dar a direção, sabe, eles precisam de, o que eu faço agora, né? Então, assim, o cavalo não fala, puxa, agora eu vou levar todos vocês para o shopping agora, sabe? Ele não pensa nisso, você direciona ele para o shopping, né? O cavalo, mas ele não fala, vamos para o shopping hoje, sabe? Ele não tem essas decisões, ele não tem esse conhecimento e essa sabedoria para falar, vocês precisam ir para o shopping. Você precisa direcionar. Então, assim, que não seja assim a sua vida necessário que o tempo todo precise, sabe, necessite de uma direção, né? A Débora está falando o link? Ah, tem que passar o link para a Débora, alguma coisa assim. Você tem ali, eu coloquei dois textos que eu citei ali, que eu gosto muito desse autor, o John Piper, eu sigo muito os textos dele, e ele fala dessa impaciência que a gente tem vivido hoje, e essa impaciência quando ele diz uma frase interessante que eu frisei ali, que seria quando a gente começa a duvidar da sabedoria do tempo e de Deus. Deus tem uma sabedoria no seu tempo, tudo ao seu tempo, tudo acontece no tempo correto, no tempo que deve ser. É agora, não é agora, calma lá, né? Silêncio, quieto, descansa, espera, né? É a sabedoria do tempo de Deus. Isso, quando a gente não vai para essa sabedoria, quando alguns textos falam aqui em Salmos, o tempo, né, de você também como no Salmo 119 temos bem interessantes que falam sobre tempo, e que, de repente, a gente começa a duvidar, puxa, mas não vem agora, não chega nunca, eu estou precisando, porque não chegou ainda, porque não consegui ainda, porque eu continuo nessa situação. Então a gente começa a duvidar um pouco dessa sabedoria do tempo de Deus, né? E também um pouquinho da bondade da orientação de Deus, quando Deus está orientando você para uma coisa boa para você, e você começa a ter essa dúvida. Puxa vida, mas não parece ser tão bom por aqui. Mas quando Deus está falando por ali, vai, é coisa boa. Aparentemente, talvez não seja, né, o melhor caminho, mas é o caminho de Deus ali. Aquele caminho bonito, cheio né, do glamour e da coisa interessante, do dinheiro e da fama, talvez não seja o melhor caminho para a sua vida naquele momento. E a gente ali duvida, às vezes, um pouquinho desse melhor caminho. Então, a sabedoria é observar que Deus está falando, calma agora, né? Calma aí, né? Vai dar tudo certo, tenha paciência. Né? Então, esse equilíbrio todo está muito focado nesses textos de salmos chamados de salmos de sabedoria, né? São uma série deles, muitos deles, a maioria, né? Todos eles ali baseados na lei, que eles meditavam naquela época, né? São salmos que a gente deve guardar no coração para ter essa sabedoria instantaneamente em momentos de dificuldade, né? Vamos passar já para esses salmos de culto, né? E são bem interessantes, porque são salmos que a gente tem ali focados para o momento em que você vai ao templo, para momentos que você está reunido, cultuando a Deus.
Não necessariamente no caso deles lá, que eles estavam no templo, mas a gente tem esse tempo, às vezes, de comunhão, em que você está cultuando a Deus, né? E nesses momentos, facilmente, a sua atenção ou o seu comportamento passa daquilo que seria o comportamento de um tempo em que você está se voltando para Deus exclusivamente, né? Às vezes você fala, puxa, eu estou indo para o templo, e nesse tempo que eu estou lá no templo, que estou conversando, falando com Deus, e louvando, e ouvindo a palavra e tal, nesse momento eu me comporto. Mas às vezes você tem uma reunião caseira, onde você tem 15 irmãos, e é o momento da palavra, e é o momento do louvor, e o ambiente não é propício para esse foco às vezes. Não é que não é propício, mas às vezes você não está, né, se colocando diante de Deus de uma maneira em que você está 100% voltado para Deus, em comunhão com os irmãos, mas 100%, né? E nesse momento, você começa a brincar, você começa a fazer uma piadinha, você começa a ligar um rádio, você começa a ligar uma TV, você começa a falar com alguém fora daquele ambiente, no momento em que a palavra está sendo ministrada, ou no momento em que o louvor está sendo ministrado, mesmo numa reunião pequena ou lá no templo, né? Então, nesses momentos, o comportamento e o foco para Deus eram muito observados pelos salmistas, né? Era um momento em que você estava no templo, era um momento muito importante, em que eles almejavam, em que eles buscavam durante o dia e quando eles chegavam, ou durante as festas, ou durante o tempo que eles estavam indo ou chegando ao templo, era muito levado a sério, né? Era uma coisa extremamente importante. No Salmo 15, eu tenho até ele aqui, acho que não vamos precisar ler. Ele é um salmo que, como ele introduz como uma pergunta ali no começo, no Salmo 15, ele fala: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Nós já falamos outras vezes nesse salmo. Quem há de morar no teu santo monte, né? Esse verso ele tem uma referência ao tabernáculo, né, ao culto oficial lá do povo de Israel, tal, mas ao mesmo tempo que ele ao seguir ali ele conta algumas condutas, né, uma maneira em que você se apresenta diante de Deus, né? Para se apresentar diante de Deus, a gente não observa algumas coisas hoje, pela corrida, pela vida, né, por esse tudo ao mesmo tempo agora que a gente tem vivido. A gente, às vezes, agora esse tempo um pouquinho de reclusão, dá para a gente refletir um pouco mais sobre o que a gente tem feito, né, talvez. E aí a gente vê o quanto eles exigiam, o quanto Deus espera que você busque nesse tempo em que você vai ao templo, que você está chegando e que você está lá no templo, ou você está diante de Deus, sabe, diante dele, falando com ele, que você busque essa retidão, você observe aquilo que está de errado na sua vida e você fala, isso eu não quero, Deus. Eu estou falando com o Senhor. Nesse momento, eu estou me dirigindo diretamente ao Senhor e eu não posso estar com essas coisas erradas na minha mente. Então, que a sua mente, que o seu conhecimento ali da palavra de Deus e o conhecimento mesmo de Deus, que é aquilo que você tem adquirido nessa conversa, né, com Deus, nesse tempo que você tem falado com Deus, que você venha a buscar essa retidão, que você venha buscar uma vida limpa dessa corrupção toda que tem envolvido nossas vidas, né? Diante da gente tem aparecido tanta coisa, né? Tanta coisa que a gente fala, não, eu não. Aí agora vem chegando aí a época do imposto de renda, você começa a fazer as continhas e fala, eu vou puxar um numerinho para cá, um numerinho para lá, para adequar umas coisas. Não, não. César, César, Deus, Deus. E ali você tem que dividir aquilo sabe, separar aquilo que não é correto, aquilo que é corrupção, aquilo que é sujeira na sua vida, separe tudo isso. Quando você vai para o templo, o que está permeando sua mente? Limpa, pede para Deus, limpa a sua mente. Consiga, separe aquele tempo como um tempo sagrado, um tempo importantíssimo, né? E esses salmos, eles falam sobre isso. No Salmo 24:3 também, repete, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? E aí você tem esse salmo que chama de litúrgico, que era um salmo repetido dentro do culto, no templo. Ele era um salmo em que a pessoa refletia, puxa vida,
o que eu estou fazendo aqui, falando com Deus, com essa mente errada que eu tenho agora? Me ajuda, Deus, limpa essa minha mente, né? Para que eu possa ter um caráter parecido com o de Deus. Parecido no sentido de buscar, né, ali durante o dia as coisas que vêm de Deus, as coisas que provêm de Deus, que são limpas, são suaves, são puras e que vêm para limpar a minha vida, né? Então esse esforço contínuo, né, que vem essa submissão, né, de Deus na sua vida, venha a ser lembrado no momento em que você está indo para o culto, você está se reunindo. Ó, nesse momento, eu não posso me distrair com nada que não seja de Deus, e o que é bom e agradável a Deus. Então, são momentos em que esse povo ele se dedicava a Deus plenamente. Pelo menos essa era a ideia. Lógico que muitos deviam errar, deviam também, a mente devia correr lá, puxa, eu estou lá com 500 ovelhas lá no campo e eu estou aqui, será que elas estão bem lá? Né? Então, no mínimo, passavam essas coisas. Era a preocupação de lá, né? Mas aí ele pedia, Deus, me ajuda aqui, nesse momento, a focar na tua palavra, focar naquilo o que eu vim fazer aqui, que foi adorar a Deus, foi louvar a Deus. Então, são salmos que te fazem refletir sobre o que eu vou fazer no templo, né? No Salmo 50, nós temos lá, ajuntem os que são fiéis, que, mediante sacrifício, né? Sacrifício que foram, então lá, né? Naquele tempo deles lá, fizeram aliança com Deus, né? Então, assim, é um ajuntamento dos fiéis a Deus e que naquele momento, né, estão dando a vida deles a Deus ali, estão dando todo aquele momento 100% a Deus, né? Não é um tempo em que a pessoa está no culto e está dividindo com outras situações, né? Então, são salmos interessantes, né? Vamos ler o Salmo 134, um pedacinho, para exemplificar só o que seria um salmo de culto? Sim, vou ler aqui. Vamos lá? Vamos lá? São só 3 versículos, vou ler. Isso, vamos lá, vamos lá. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Então, assim, naquele momento, né, em que estão lá no santuário, no templo, né, no tempo em que eles estão dedicando a Deus, eles bendizem a Deus, eles não estão ali dando meias palavras, falando, conversando, zap zap, falando, contando do Corinthians, do Palmeiras, sei lá da onde. Não é momento, você tem outros momentos para isso, né? Aquele momento não, é para bendizer a Deus, para louvar a Deus, é um tempo voltado para Deus, são salmos de culto. Eles exigem seriedade e sinceridade. É momento sério. A pessoa, puxa, mas vai ficar chato o culto? Não vai ficar chato o culto, é um momento sério. Você pode ter alegria, né? Com essa seriedade, da alegria de estar lá louvando a Deus, com seriedade e sinceridade. É um momento de sinceridade. Falar com Deus, louvar a Deus, agradecer a Deus. Então é um momento em que eles repetiam esses salmos que davam o sentido para eles estarem no salmos, no templo. Então eles estão ali para louvar a Deus e aquilo era repetido, né? Que maneira eles poderiam estar no templo? Eles poderiam estar sujos? Eles poderiam estar com a mente permeando coisas erradas naquele momento? Não. E os salmos vinham para direcionar esse povo nessa época, nesse horário, né? Vamos passar para os salmos históricos. Nós temos ali salmos que o nome já diz, né? São salmos que vêm a contar fatos ou pelo menos associar reis, associar fatos que aconteceram, saída de um povo de uma cidade para outra, tempo em que tal rei dominava, em que tal povo era dominado. Então, assim, são salmos que contam um pouquinho daquilo que o povo estava vivendo, para que você consiga posicionar. Então, esses salmos, às vezes, vêm dos textos da lei, então você vai encontrar muitos textos que estão nos textos de outros livros históricos, né? E aí você, ao refletir nos salmos ali, você consegue posicionar em que momento aquele povo cantava, né, salmodiava, o que estava acontecendo. É como se nós estivéssemos salmodiando hoje, cantando, falando sobre essa coisa que tem assolado aí, a pandemia,
Então, talvez a gente contando, daqui a 30 anos, alguém vai ver um texto falando lá sobre quando estavam sofrendo por um flagelo aí, uma doença que está atingindo muitas pessoas. Então, alinhado à palavra de Deus, você fala o como você venceu essa época, o como muitos continuaram persistentes ali na palavra, insistentes em seguir os mandamentos de Deus, mesmo com todo esse flagelo que tinha atingido os seres humanos hoje, né, a Terra. Então, assim, mesmo assim, você consegue passar uma história bíblica contando um fato que tem acontecido, que aconteceu. Então, você consegue escrever um texto, né, contar um texto para que futuramente outras gerações venham a entender o que você passou, ou o que o seu avô passou, o seu bisavô passou, e o que eles fizeram baseado na palavra de Deus. Você desistiu da palavra de Deus quando muitos morreram de coronavírus perto de você? Você desistiu de Deus quando você viu que muitos estavam tirando vantagens de uma situação difícil que o país vive? Você desistiu de Deus? Você desistiu de Deus quando viu o seu emprego indo embora? Quando você viu a sua esperança indo embora, no sentido de viver na sociedade caótica que vivemos? Tá? Você se desesperou? Sim, talvez sim, mas você desistiu de Deus? Não. Né? Você agiu muito próximo ao que o salmista agiu naquela época. Então, você hoje, ao ler os salmos, né, históricos, você vê um povo sendo açoitado, sendo retirado da cidade onde vivia para viver numa situação em que eram dominados por outros povos, né? E longe do templo onde eles adoravam a Deus. Então, historicamente, você consegue posicionar aquele povo vivendo naquela época junto com os salmos. A gente podia ler o 106, 7, só para exemplificar também, que é interessante. Tá, só para a gente exemplificar, né? Que eles utilizavam histórias, né? Vamos lá, Salmo 106, eu vou ler aqui o 7. E 7 um pouquinho, vai avançando Isso. um pouquinho e a gente passa. Alguns. Só para exemplificar como que eles também, através dos Salmos, eles registram a história, né? Sim. Então vamos lá. Versículo 7. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor de seu nome, para lhe fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e ele secou, e fê-los passar pelos abismos, como por deserto. Salvou das mãos de quem o odiava, e os remiu do poder do inimigo. Você vê que interessante? Então, assim, é um momento histórico da Bíblia, um momento que todos conhecem. Se você remeter isso ao que aconteceu lá nos outros livros, né, dos históricos, você vai entender que ele está querendo registrar ali como esse povo se comportou naquela época, como ele, né, estava sentindo ali, né, na situação e até mesmo citando o Velho Testamento, lá citando os livros históricos em Salmos, para que isso vá se perpetuando em forma de poesia, para que as pessoas decorem ou para que as pessoas guardem esses textos e tenham facilidade ao serem questionadas, falar, olha, meu povo duvidou, mas mesmo assim Deus salvou, e lá na frente eles falaram, olha, Deus me salvou, eu duvidei de Deus, mas Deus me salvou. Sabe, assim, até isso servir de exemplos para hoje em dia, né? Às vezes a gente vai fraquejar ali, mas Deus fala, eu sei que você vai ser fraco nesse momento, mas eu vou te mostrar lá na frente o quanto vai ser importante tudo isso, você passar por tudo isso. Então, são salmos que te dão um balizamento ali para você saber mais ou menos o que estava acontecendo, para dar exemplos próximos do que a gente vive hoje e para mostrar aquilo onde você pode chegar com esses salmos, né? São posicionamentos, basicamente são esses, né? Nós temos aqui alguns exemplos de histórias que eu coloquei, 78, 105, 106, 14, 114, 135, 136, mas tem outros que citam pequenos trechos históricos, né? Não são todo ele o salmo, são salmos históricos no completo, mas citam fatos históricos. Então, também servem para balizar. Não são considerados históricos porque não são completos e históricos, né? Mas são salmos, não são na sua íntegra como históricos, mas citam
sempre alguma coisa histórica no seu contexto, né? Os escatológicos. Nós temos ali salmos que falam dessas coisas, dos últimos acontecimentos, daquilo do porvir. Então, são salmos que identificam ali a vinda de Jesus, né, de uma forma até profética ali, mostrando aquilo que vai acontecer, a volta de Jesus. E ele diz assim, às vezes de uma forma que a gente, ao ler, não fica tão claro, mas quando você observa, eu coloquei o 96 e 98 como exemplos, né? No versículo 13 tem lá o que ele fala de uma esperança, né? Do futuro, né? Essa justiça, aquilo que talvez não acontecesse naquela situação, mas assim, um dia essa justiça de Deus seria aplicada a todos, né? Todos serão julgados, todos vão dobrar os joelhos e todos terão essa justiça plenamente na vida de cada um com o seu, né? Com o seu histórico ali, né? Com suas convicções. E aí você tem ali no 13, ó, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. No 96. Tem o 97 também que fala sobre isso. 98, cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Então, são salmos que vêm a contar essa vitória, né? Que vai ser adquirida né? Que vem pelo Senhor, que domina esse universo e que vai contar para a gente aí no futuro, né? Olha, vocês foram justos aqui, esses não foram justos, isso vai ser tudo julgado, né? Você vai ali no 37, 29, não completo no sentido escatológico, mas ele cita ali: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Você pode considerar isso um fato escatológico, né? Então, algo que do porvir, né? Sendo que essa escatologia é um estudo mesmo do porvir mesmo, do que vem, né? Do que vem pela frente. Então, a gente tem aí, identificando, ao fazer uma leitura dos Salmos, falando: olha, isso aqui é o que vai acontecer. Então, a gente já identifica, não são muitos, mas aqueles que têm ali, você vai começar a identificar linhas que remetem, né, à escatologia. Não são messiânicos, porque os messiânicos estão falando exatamente só da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, a crucificação. Esses são messiânicos, são específicos para essa função, de mostrar a volta na vinda de Jesus e a ressurreição. Somente isso, né? Ou falar de Jesus no sentido inicial ali, né? Mas aí esses aqui já estão falando da volta de Jesus já no porvir mesmo, né? Vamos lá? Uhum. Nós temos também salmos que são interessantes, que a gente chama de imprecatórios, essa palavra feia aí, mas interessante, né? Ela tem na Bíblia, às vezes a gente começa a ler e quando lê alguns trechos de Salmos ali, tem alguns se destacam mais, outros menos, mas a gente tinha até falado numa outra situação, são essas hipérboles, né? Que o povo hebraico, o povo de Israel, tinha como costume, como hábito, falar de uma forma até exagerada para exemplificar, né? O quanto era o superlativo, não seria exemplificar o quanto isso é importante, o quanto isso é intenso para eles, né? O quanto isso é vital para eles. Então, eles jogavam aquilo exponencialmente a 3, 4, 5 para a pessoa do outro lado falar. Daí está falando para o pastor. E aí a gente tem ali uma situação em que essa hipérbole é aquilo que ao fazer essa curva, ela atinge ali, quando você corta um objeto, você atinge uma maior área, então você supervaloriza ali, você faz aquele arco que aumenta a área, né? Então, pelo nome, seria essa figura, né? De aumentar uma situação para que seja vista por mais pessoas e seja intensificada. Não se trata de ódio pessoal, se trata de zelo pela causa de Deus.
Às vezes falta um pouquinho de zelo da gente pela causa de Deus. Às vezes as pessoas estão zombando da palavra de Deus e a gente, por falta desse zelo, a gente não é duro com a pessoa. Fala, puxa, olha, me desculpe, né, de alguma maneira, explicar para aquela pessoa, até o irmãozinho, às vezes, que está... Eu tenho um rapaz que faz umas sátiras aí da palavra de Deus, e teve uma época que eu estava ouvindo, era engraçado, e depois comecei a observar, falei, puxa, não está certo, não está certo. É engraçado, chega a ser até... não, é engraçado, é interessante de ouvir, mas depois você fala, puxa, está zombando demais daquilo que está atribuído a Deus. Então, assim, você talvez tenha que ser duro, cortar, observar, ainda indicar para as pessoas que aquilo lá não convém. Não convém falar da palavra de Deus daquela maneira. Então, é zelo, é ser duro, né? É ser duro, né? Eu acho que está aberto... Ah, fechou. E aí, em alguns casos, né, você vai ver lá o salmista pedindo vingança, né? Vingança, né? No Salmo 55, 15, 16, está lá o salmista falando que a morte apanhe meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal se acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, Senhor, me salvará, tal, tal. Então ele fala, Deus me salva, mas aqueles lá que são meus inimigos, que desçam vivos na sepultura, tal. Né? Então parece uma coisa muito intensa, muito forte, muito assustadora, né? E aí a gente tem ali, eu até citei aqui, isso aqui eu vou falar rápido, mas é uma coisa que me chamou a atenção. Eu li uma historinha, tal, eu coloquei um nome fictício aqui, de irmãozinho, botei o nome de Astralgésio, mas não sei como, Astralgésio é um nome bonito. Tal. É difícil falar. Astralgésio de Ataíde, vocês lembram que ele era membro da Academia Brasileira de Letras? Astralgésio de Ataíde, ele era muito, muito legal, ele, um senhorzinho legalzinho. E daí o que acontece? Ele está lá num culto, pense na cena, vamos lá. Né? Então, por isso que eu digo, existem salmos para serem ditos em determinadas situações e outros que não se encaixam, por vezes, em algumas situações. Então, imagine no culto em que tem visitantes, tem um monte de gente chegando, e mesmo na situação de um culto. E aí o irmãozinho Astralgésio, lá de Astralgésio de Altaíde, começa a dirigir-se, né? Ele sobe lá no púlpito, né? Chega no púlpito e fala, cantam hinos, né? Ele faz uma oração, né? E aí ele começa a orar, e nesse momento que ele ora, ele fala, eu vou citar salmos agora, eu vou citar salmos, irmãos. E aí ele vem com salmos imprecatórios. É o que vem na mente dele, eu me lembrei dos salmos imprecatórios. E olha como ficaria mais ou menos alguns salmos imprecatórios. Eu não vou nem ler todos para a gente não perder tempo, mas vou seguir aqui um textinho que eu ajuntei aqui. Ó Senhor, há pessoas ímpias nesse mundo, e a sua impiedade às vezes insulta, fere e ameaça os justos, até aí tudo bem. Ó Deus, quebre-lhes os dentes na boca, arranque-lhes as presas de leão, ó Senhor, destrua-os em ira, destrua-os para que não existam mais. Sejam como a lesma que se derrete pelo caminho. Vocês já jogaram sal na lesma alguma vez na vida? Que maldade, meu Deus do céu. Né? Vocês já viram ela caminhando no sol, que ela deixa um rastro, assim, ela vai se derreter? Então, que nojo, né? Então, e aí você tem ele falando, sejam como lesmas que se derrete pelo caminho, com o feto abortado que não vê o sol. O feto abortado não vê o sol, ele nasceu antes de ver o sol. Que brasas caiam sobre eles, que sejam atirados no fogo, em covas profundas e não possam sair. Ele citou Salmos. Full, ali, total, ele citou Salmos. Ele não é que ele inventou alguma coisa. Ele colocou Salmos em prática ali, falando. Pense no domingo, subindo no púlpito e falando tudo isso, dos inimigos. Então, assim, existem situações, por isso que eu estou fritando esse coitadinho do astralgésio aqui, mas eu estou falando, né, no sentido de que a gente observe aonde aplicar os salmos, essa importância de como falar no momento correto, no momento em que você, ao discernir, falar aqui eu preciso ser duro, aqui eu preciso falar da alegria, aqui eu preciso falar do amor de Deus, aqui eu preciso falar da compreensão, aqui eu preciso falar da injustiça, eu preciso comentar, mas que seja prudente ao falar, né? E aí a gente deve orar pelos ímpios, né? Pelas pessoas que não têm piedade, pelas pessoas que não têm esse discernimento que você está adquirindo com o conhecimento da palavra de Deus,
mas que orar por eles para que eles venham a conhecer esse amor de Deus. Orar para que eles tenham esse perdão, né, de Deus. Orar para que esses que estão causando injustiça venham a mudar de vida, venham a ser alcançados pela palavra de Deus de uma forma em que eles entendam o amor de Deus e não a dureza do ser humano, né? E aí, quando o irmãozinho Astralgésio foi citar salmos lá no culto, talvez algum irmãozinho fala, puxa vida, destrua-os em ira, né, para que eles não existam mal, quebre-lhes os dentes, né, dos inimigos, arrebente os dentes dos inimigos, tal. Então, assim, isso fica esquisito, fica no mínimo estranho. Então, existem os momentos para as coisas. E os imprecatórios, eles estavam ali para demonstrar o zelo, até em excesso, né, como hipérbole ali, de uma forma que você entenda o quanto eles buscavam, né, tá, cuidando dessa palavra de Deus, cuidando desses detalhes em que Deus estava proporcionando a eles, e eles queriam que encontrar isso no irmãozinho que estava do lado. E nem sempre, quando você fala com alguém, a pessoa, na hora, ela fala exatamente aquilo que você quer que ela responda. Cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu tempo até para conversão, até para mudança, né? Então vamos ser pacientes com aquele que ainda não se converteu, que é aquele que ainda não entendeu a mensagem da cruz, aquele que não entendeu ainda a bondade de Deus. Então, assim, vamos ser pacientes, né? Vamos ter essa paciência que foi dita lá, né? Pelos textos. Nós vamos entrar aqui, nós temos pouco tempo, então, para encerrar, eu vou estar com esses alfabéticos, que também são importantes, eram mais importantes naquela época, né? Hoje a gente não tem esse conhecimento, porque do hebraico para quando passou para o grego, latim, e aí chegou no nosso português, esse hebraico se perdeu, né? No sentido da gente não ter reconhecido isso nos textos em português. Então a gente não vê isso, né? A gente não vê isso nos textos em português, mas a gente tem ali uma relação de como foram montados esses textos dos outros salmos, que seriam os acrósticos, os famosos acrósticos. Eles usavam muito essa questão da letra, né, das letras do alfabeto hebraico para compor. A gente já falou algumas vezes, mas eu vou frisar um pouco mais para que a gente tenha essa ideia de formas de decorar alguns salmos. Você fala, mas puxa, eu vou decorar, eu não tenho que guardar no meu coração. Esse coração está quase representado como mente também. Você guarda junto com as suas emoções ali e junto com o seu conhecimento, a maneira de reagir de uma forma amorosa, mas com conhecimento, né? Você tem que demonstrar, até mesmo demonstrar esse conhecimento, para que a pessoa fale, puxa, olha, ele buscou isso de Deus, ele foi atrás disso, ele tá me passando uma coisa legal, uma coisa interessante, e a pessoa vai sentir vontade de buscar isso também, né? Então, estejamos preparados para tudo, né? Aí a gente tem ali os acrósticos em alguns salmos que marcam a primeira letra, né, em todos. No meu favorito, que é o 119, ele abre cada estrofe ali com uma letra do alfabeto hebraico, né, compondo as 22 e somando 8, né, linhas em cada estrofe, você vai dar 176 que compõem o Salmo 119. Cada um desses Salmos 119 tem uma função básica ali. A primeira linha fala uma coisa, a segunda outra, a terceira outra, a quarta até a oitava. Fechando esse ciclo de 8, abre-se um outro ciclo de 8, contando também coisas importantes em cada linha. Abre-se um outro ciclo, até o 22º, cada um abrindo com uma letra, né? No caso do 119. Então, isso facilitava a memorização. Imagine uma criança falando, Joãozinho, você vai decorar a letra A. Tudo A de abelha, A de amor, A de antílope, A de isso, daquilo outro, né? Então, ele vai decorar, né? Ele vai decorar ali as letras, né? Ele vai decorar os salmos, no sentido de que ele tem uma lembrança daquilo que... Eu uso um pouquinho isso para algumas palavras que eu tenho dificuldade para decorar, e às vezes eu me esqueço de algumas palavras, por exemplo, em inglês. Até estava comentando com o Marcelino, eu decorei com um acróstico uma palavra em inglês que eu não conseguia. Toda hora que chegava, eu queria falar aquela palavra e não me lembrava exatamente como se falava tal expressão. E aí eu fiz um acróstico para ela e eu nunca mais me esqueci.
Então, são coisas interessantes para como falar. Por exemplo, Enem. Estude, não desista, estude mais e maravilhe-se com a nota. Enem. Você fez um acróstico. Agora, olha a outra posição do acróstico ali. Filho, avós, mãe, pai, tio, tal. Irmão, ali está faltando um pedaço. Formou família. Isso é um acróstico, de uma outra maneira. Então, o acróstico seria uma extremidade ou uma posição. Na verdade, seria mais extremidade, mas você pode colocar hoje numa posição. Né? E a linha do segundo, que seria o próprio verso. Né? Então, você tem ali as estrofes definidas por seção e compõem o verso, né? Rimados ou não, né? No sentido de rima ou não, não necessariamente ter rima. Então, quando você começa com um acróstico, não significa que a linha que vem após a letra tenha sentido de rima, e sim para decorar aquela linha. Já na língua portuguesa, quando você faz uma poesia, por vezes você tem a rima para decorar, né? E já na poesia hebraica você não tem isso. Tem ali o caso, por exemplo, de Provérbios. No Provérbios 31, eu lembro quando a Thaís estava falando sobre Provérbios, eu citei esses acrósticos no Salmo 31, quando Lemuel estava falando, estava ouvindo a mãe dele falando, e ela estava dando conselhos. Então, do 1 ao 31, do 1 ao 10, são conselhos fora do acróstico. E aí, do 10 ao 31 ali, o salmista, na verdade, o provérbio ali, Salomão, ele começou a colocar todas as letras do alfabeto hebraico. Você vê o Aleph, Bet, Gimel, Daleth, Vavé, e aí vem todo o alfabeto hebraico colocado estrategicamente na sequência dessas 22 últimas linhas dos Provérbios 31. Então, você vai decorar, né, essa coisa da mulher virtuosa de uma forma que, como se fosse, vamos decorar as 22 letras nesse provérbio. Isso aconteceu em Provérbios e acontece em Salmos. Estou citando Provérbios que você pode ver ali, não sei se vocês conseguem ver, do 31 ali, do 10 ao 17, tem ali a primeira letra, nesse caso de Provérbios, é o alfabeto todo iniciando. Diferentemente do Salmo 119, que é o alfabeto iniciando estrofes inteiras, de 8 linhas. No caso de Provérbios, está iniciando cada linha com uma letra. Cada linha. No 119, é cada estrofe de 8 linhas. Acontece também, em alguns casos, em que você tem também iniciando não só, por exemplo, em Provérbios, em Salmos, você tem ali esse Salmo, o Salmo 119, mas eu não estou marcando ali. Ele tem ali, o Salmo 119, toda a linha começa com a mesma letra, naquele caso ali. De Aleph a Tal, do começo ao fim de todos esse provérbio, esse Salmo 119, a primeira letra é toda, por exemplo, Aleph. Todas as 8 linhas têm o início com Aleph. No caso de Provérbios, cada linha tinha uma letra. No caso desse, todas as 8 linhas têm a mesma letra. Já na segunda estrofe, as 8 linhas da segunda estrofe têm a segunda letra. E assim sucessivamente. Então, existe uma lógica diferenciada aí nesse salmo. Então, é interessante. Não se aplica à leitura nossa, porque estamos lendo em português. Eu só estou citando isso para ter uma ideia de como eles estavam compondo isso no original. Quando se transliterou para o português, primeiro para o grego ali, né? Já perdeu. Quando passou para o latim, para a língua portuguesa, já foi se adaptando de uma forma em que existem palavras que no hebraico estão citadas e que não existem na língua portuguesa. Não existe. Você vai falar, mas como não? Não tem. Aquilo que era do hebraico lá não tem tradução. Então foi colocado algo que faça sentido na frase. Então aquela frase torna-se com sentido tem sentido após você ler a frase toda. No caso deles, a própria primeira letra já começava a fazer sentido na frase, para decorar, né? Então, é questão mesmo de língua e não de
de questão de sentido do Salmo. Ele continua tendo o mesmo sentido. Era uma forma para memorizar, né? Então, a gente tinha ali, olha que interessante, no 25 ao 32, né? Nós temos ali a primeira linha falando de lei, a segunda de testemunhos, a terceira de preceitos, a quarta de estatutos, mandamentos, juízos, palavras e ordenanças. Na outra estrofe, já na 26, 32, repete-se essa lógica. Variável, tem variações, alguns que são um pouquinho diferentes, mas de modo geral são assim. E eles têm esse posicionamento, né? Então, quando você fala, por exemplo, na linha 28, que é a primeira, segunda, terceira, na quarta, você fala dos estatutos. A minha alma se consome de tristeza, fortalece segundo a tua palavra. Então, você tem estatutos, né? Você vem na primeira, a lei, né? Da alma dele se apegando ao pó e vivificando. Os meus caminhos te descrevi e tu me ouvistes. Ensinastes os teus estatutos também. Você tem testemunhos. Você fala que os caminhos, né? Você está falando do testemunho. Você está testemunhando que você, nos caminhos, né? Seus, você ouviu os estatutos de Deus. Então, está testemunhando. Na segunda linha. São bem interessantes. Tem um microfone aberto aí. Edgar. Amém. Faltam 3 minutos, Edgar. É que a gente... Vamos lá. Precisamos... Vamos acabar, então. Mais 3 minutos a gente acaba. Vamos acabar, Tem 3 tudo isso que nós lemos, nós temos baseado nesse tempo de Deus, para você ter tempo para orar, para você se dedicar. Tudo tem seu tempo. Tem um reloginho ali que é de Deus, que Ele te dá 24 horas. Utilize da melhor maneira possível. Utilize salmos no dia a dia, meditando, ouvindo a palavra. E aí você vai ter essas bem-aventuranças na sua vida ali de uma forma mais plena, né? Eu acho que a gente encerra aí um tempo bom de salmos, né? Chegamos aqui no finalmente, de uma forma... Movendo para a praia, esperando a gente sair. Então, todo mundo para a praia, fazer almoço e tudo? Ah, meu Deus, vamos lá. Muito bom, Edgar. Vamos lá. Eu acho que tá legal. Eu acho que a gente a gente vai disponibilizar depois esse PowerPoint, a gente vai deixar aí para a gente tirar algum tipo de dúvida daqui para frente, ok? Certo, eu também agora então vou chamar o pastor para fazer uma oração, pastor. Para a gente encerrar esse estudo, né, que estamos encerrando hoje o estudo de Salmos. Amém. E vamos começar o do outro livro poético, que é o de Jó, hein? Contamos com a presença de todos. Jó. É. Glória a Deus. Amém. Pode me chamar. Certo. Aí. Amém, meu irmão. Edgar. Meus parabéns, professor Edgar. Shalom, Adonai. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te usando, viu, Edgar? Amém. E sempre do lado de um homem de Deus tem uma mulher de Deus, Rosi. Deus que abençoe, Rosi. Tenho certeza que a Rosi ensinou muito o Edgar também. Amém, amém. Pastor. Vamos agradecer a Deus. Amém, serva de Deus. Aleluia. E hoje nós vamos estar recebendo na nossa igreja o pastor Emissério Júnior. Ele é um moço, é um psicólogo, mas é cheio do poder de Deus, hein? Quem puder estar presente com a gente será um grande prazer. Bem, vamos agora falar com Deus. Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer, meu Deus, por esse estudo dos Salmos. Pai amado, quero pedir que o Senhor continue capacitando a vida do Edgar, dando sempre sabedoria e graça para que ele possa transmitir a tua palavra para os nossos corações. Pai amado, também quero agora interceder, meu Deus, por todas as pessoas que acompanharam, Pai amado, estudo de Salmos. Pai amado, que todos que acompanharam possam estar recebendo uma unção de Deus sobre a sabedoria. E que todos nós possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Pai, mas se porventura alguém estiver passando por alguma necessidade, Pai, passando por um tipo de enfermidade, Pai, mas que nessa manhã haja poder de cura, poder de liberação,
libertação, poder de milagre nas pessoas que estão nos assistindo, Pai. Muito obrigado por tudo. Abençoe também o irmão Marcelino, Pai amado, que ele vai continuar dando estudo para nós. Pai amado, e abençoe hoje o culto de hoje à noite, Pai. Que haja uma unção dobrada do Teu Espírito Santo sobre todos que estarão presentes. E abençoe Teu servo, Pai amado Júnior, com muito poder e autoridade do Senhor. Obrigado, Pai amado, por esse domingo. Nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Fique na bênção, diga, Marcelino. Paz, Senhor, a todos. Amém, muito obrigado. Domingo, Deus Obrigado. abençoe.